Olá, meus alunos do nono período, quinto ano do Unisal, professor Luiz Flávio de volta. Continuando aqui o nosso estudo sobre a hermenêutica constitucional, agora para falar dos princípios de interpretação da Constituição. Já falamos na aula passada do que vem a ser hermenêutica, interpretação, falamos das peculiaridades da interpretação da Constituição, da hermenêutica constitucional, vimos o que são métodos de interpretação, vimos os métodos de interpretação constitucional. Falar agora de princípios de interpretação da Constituição, começando, são vários os princípios, então essa aula tem que ser um pouquinho mais rapidinho, começando pelo princípio da supremacia constitucional, tá? Quando eu falo de princípio da supremacia constitucional, estou falando que ao se interpretar a Constituição, pessoal, eu devo levar em consideração que a Constituição é uma norma que está acima de todas as outras normas do ordenamento jurídico. Ela se impõe a todas as outras normas do ordenamento jurídico. Ou, invertendo o raciocínio, todas as normas do ordenamento jurídico devem obediência à Constituição. E da onde vem essa hierarquia, essa superioridade hierárquica da Constituição? Vem justamente da sua rigidez. Tá certo, pessoal? Para se falar em supremacia constitucional, eu tenho que ter necessariamente uma Constituição rígida. Tá certo? Porque é no processo rígido de alteração da norma constitucional que está a sua força hierárquica. Quando eu pego um determinado direito e coloco dentro da Constituição, esse direito está protegido pela rigidez constitucional. Ele está protegido por um processo legislativo mais rígido, mais solene, um quórum, traduzindo, um quórum mais difícil de ser alcançado. Portanto, a chance do legislador alcançar, suprimir aquele direito do cidadão é menor, porque ele precisa de um quórum muito elevado para atingir aquele direito quando ele está protegido pela Constituição. Tá certo, pessoal? É isso que faz com que a Constituição seja mais forte do que as normas infraconstitucionais. O quórum que eu preciso para alterar a Constituição, eu altero todo o ordenamento jurídico. Serve para norma, para lei complementar, para lei ordinária, para qualquer outra norma. Porém, o quórum, o processo legislativo, o quórum que se exige para a lei complementar, para a lei ordinária, para a medida provisória, não serve para alterar a Constituição. Então, o que faz a Constituição ser superior às outras normas, é o seu aspecto formal, é o seu processo legislativo mais solene, mais rigoroso. É o quórum mais rigoroso que se exige para alterar a Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, no conflito de sentidos, de interpretação entre uma norma constitucional e uma infraconstitucional, eu aplico o princípio, óbvio, da supremacia constitucional. Tudo bem? Este é o primeiro princípio. Segundo, princípio da interpretação conforme a Constituição. Isso é um princípio importante, de aplicabilidade interessante. Tá? Sempre que o intérprete estiver diante de uma norma infraconstitucional, de conteúdo polissêmico, ou seja, que tenha mais de um sentido, mais de uma interpretação, eu, intérprete, devo preferir aquela interpretação, mais de acordo, em maior consonância com a Constituição Federal, em maior conformidade com a Constituição Federal. Então pode acontecer, por exemplo, do intérprete da norma, do juiz, do julgador, do Supremo Tribunal Federal, estar diante de uma norma infraconstitucional, a qual, pela forma como ela está redigida, pelo seu conteúdo polissêmico, por ela possuir mais de um sentido, mais de uma interpretação, sendo uma delas contrária à Constituição, ou pelo menos de uma conformidade duvidosa, e a outra o outro sentido perfeitamente enquadrável à Constituição, deve o intérprete pautar-se pela interpretação que melhor se adequa à Constituição. E com isso ele consegue, por exemplo, preservar a norma jurídica. O princípio da preservação das normas jurídicas. Tá certo? Quando vai se analisar a constitucionalidade de uma norma jurídica, eu sempre devo me pautar por aquela interpretação, por aquele sentido que esteja em consonância com a Constituição. Ah, mas se eu interpretar de outra forma, a norma seria inconstitucional. Então tem que excluir, tem que expurgar essa norma do ordenamento jurídico. Não, calma.
Vamos tentar preservar a norma. Se há mais de uma interpretação possível, eu adoto uma desconforme e uma conforme à Constituição. É só excluir a interpretação desconforme e ficar naquela, e me pautar por aquela interpretação que está em plena conformidade com a Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouco mais disso quando a gente for estudar controle de constitucionalidade. Continuando, princípio da unidade da Constituição, tá? Este princípio, ou segundo este princípio, a Constituição consiste num sistema unitário de normas, que convivem harmoniosamente e que devem ser interpretadas de forma integrada, de modo a superar antinomias, contrariedades entre elas, tá? Pessoal, isso aqui a gente até já conhece, Quando eu vou interpretar um dispositivo constitucional, o que o princípio está me recomendando? Olha, quando você for interpretar o dispositivo constitucional, você não deve fazê-lo de forma integrada, tá? De forma unitária. Embora a Constituição esteja dividida, em títulos, capítulos, seções e tal, a Constituição é um todo harmonioso. E quando eu vou estudar uma partícula, lá, um pequeno dispositivo da Constituição, eu não devo perder de vista o todo. Eu não devo perder de vista que aquele conteúdo, aquele dispositivozinho, ele está integrado ao todo constitucional. Eu diria até mais, ele está integrado a todo o ordenamento jurídico. Tá certo? Então eu tenho que ter uma visão do todo quando eu vou interpretar um dispositivo constitucional. Pessoal, para mim, isso aqui, tá, é a mesma coisa, falando de interpretação clássica ou interpretação das normas infraconstitucionais, do que aquele princípio, ou melhor, aquele método de interpretação sistemático ou lógico sistemático. Se vocês forem analisar, o método sistemático fala a mesma coisa, que eu não analiso um dispositivo, mesmo infraconstitucional, eu não analiso um dispositivo sozinho, de forma unitária, de forma isolada. A interpretação sempre deve levar em consideração o contexto, o todo em que aquele dispositivo interpretado está inserido. Tá bem, pessoal? Então, me parece que tem um pouco de excesso de preciosismo, Isso aqui é o método sistemático, lógico-sistemático, aplicado à esfera constitucional. Ok, pessoal? Continuando, princípio da efetividade. Qual é a ideia do princípio da efetividade? Que ao se interpretar a Constituição, eu devo levar em consideração, pessoal, ao se interpretar a Constituição, eu devo levar em consideração a interpretação que confere maior eficácia possível àquele dispositivo interpretado. Tá certo? Maior eficácia possível àquele dispositivo interpretado. Qual é a ideia, pessoal? Antigamente, até o começo do século passado, havia uma ideia equivocada de que as normas constitucionais elas não possuíam efetividade. Elas não tinham efetividade jurídica. Elas não podiam ser invocadas em casos concretos. Elas não serviam para modificar o mundo concreto. Que a norma jurídica, a norma constitucional, era uma espécie de declaração de intenções do Estado, ou do governo daquele Estado. Era uma norma com conteúdo meramente político, tá? Com o neoconstitucionalismo, com o constitucionalismo contemporâneo, sobretudo o neoconstitucionalismo, isso aí caiu por terra, pessoal, tá? A ideia a partir do neoconstitucionalismo é que as normas constitucionais elas possuem eficácia, sim. Elas têm aplicabilidade efetiva, sim, tá certo? Elas não são mera declaração de intenções. Elas podem ser invocadas para a solução do caso concreto, sim, independentemente de existir uma norma infraconstitucional intermediando a questão, tá certo? Eu posso aplicar diretamente a norma constitucional, tá? Então, o que vem o princípio dizer? Olha, na interpretação de um dispositivo constitucional, prefira sempre aquela interpretação que confira a máxima eficácia ao dispositivo constitucional interpretado. Porque todas as normas constitucionais possuem, sim, eficácia. Ah, professor, até as normas constitucionais de eficácia limitada? Até as normas constitucionais de eficácia limitada, tá certo? A vontade do Constituinte é que elas sejam aplicadas. Tanto que ele criou
mecanismos para forçar o Estado a conferir aplicabilidade, eficácia às normas de eficácia limitada. Ou seja, o mandado de injunção na esfera individual, né, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão na esfera coletiva. Tá certo? Deixa claro que o Constituinte falou, olha, mesmo essa norma não tendo aplicabilidade imediata, ela tem eficácia sim, né? E eu quero que ela seja aplicada. Se você, em legislador infraconstitucional, não conferir eficácia a essa minha norma, tá? O prejudicado pode entrar com um mandado de injunção contra você. Tá? Ou o legitimado pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra você, Estado, para forçar você a legislar dando efetividade, né, à norma constitucional. Tudo bem, pessoal? Este é o princípio da efetividade. Princípio do efeito integrador. Né? Esse é interessante, ele fala o seguinte, olha, ele impõe ao intérprete da Constituição que privilegie a interpretação constitucional mais favorável a uma maior integração política e social. Então ele fala assim, olha, você intérprete, quando for interpretar a Constituição, né, não se dispa, né, não deixe para trás, né, os aspectos políticos e sociais que envolvem as questões constitucionais. Tá certo? A Constituição, né, pessoal, trata dos temas mais importantes do país, tá? Que tem um apelo social muito forte, tá certo? Um apelo social muito forte. Então, quando o legislador quando o intérprete vai interpretar a Constituição, ele não pode se descuidar dos aspectos políticos, sociais que envolvem normalmente as questões constitucionais, tá certo? Essa é a ideia, pessoal, do princípio do efeito integrador. Princípio da justeza ou da conformidade funcional. O intérprete não poderá alterar a repartição de competências delineada pelo constituinte originário, nem mesmo a pretexto de defender a força normativa da Constituição. Pessoal, tá? Esse princípio aqui, pessoal, eu vejo ele assim, e aí é minha opinião, tá, pessoal? Pessoal, tem que ser analisado com certa cautela, tá? Por quê? Porque é possível, sim, você alterar questões de competência constitucional, tá certo? É possível alterar, por exemplo, a competência do município, é possível alterar a competência de um estado, tá? Até é possível, sim, pessoal, não existe impedimento nas cláusulas pétreas a alteração de competências. O que existe lá nas cláusulas pétreas, tá? E que deve ser respeitado, é que não pode haver emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, se eu tenho uma mudança de competências que vai reforçar o modelo federativo, né? Por exemplo, dando mais competência e mais poder a uma unidade da federação que é menos, né? Que é mais suprimida, que é menos, que tem menos capacidade de manobra, um município, por exemplo, tá? Se eu vou fazer uma mudança nas competências constitucionais para reforçar a federação, aumentando o equilíbrio entre os entes federativos, tornando estados e municípios um pouco menos vulneráveis em relação ao governo federal, e a gente está vendo agora nessa crise, né, na pandemia do coronavírus, o quanto municípios dependem de Estado e o Estado depende da União. Se eu vou proporcionar um maior equilíbrio, não tem por que não aceitar uma emenda constitucional mexendo em competências, tá certo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, né, com relação a este princípio, tá? Uma observação minha, tá bem, pessoal? Princípio da concordância prática, né? Harmonização ou cedência recíproca. Esse daqui, pessoal, é um princípio importante, tá certo? E esse está sendo aplicado o tempo todo, a gente está trabalhando com isso daí. O que diz esse princípio, né? Que determina que perante situações conflituosas, o intérprete deve buscar uma solução harmoniosa que permita a coexistência dos direitos, princípios ou bens constitucionais em choque, evitando a supressão ou o sacrifício total de um
em relação ao outro. Pessoal, onde isso acontece com bastante frequência em termos constitucionais, esse choque, né, entre direitos constitucionais, esse embate entre direitos constitucionais, lá nos direitos fundamentais. Lá nos direitos fundamentais, né, vez ou outra está sempre acontecendo ali, né, está quase sempre acontecendo choque entre direitos. Né? Então, de um lado eu tenho o direito, né, ao lazer, o direito de convivência, o direito de ir e vir dos frequentadores lá do baile funk, num determinado bairro, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Do outro lado, eu tenho o direito ao sossego, à paz, ao repouso, à segurança, por parte dos moradores que moram no entorno da localidade onde se realiza o baile funk. E aí, como é que eu resolvo essa questão? Eu resolvo aplicando o princípio da concordância prática. Ou seja, procurando tanto quanto possível não excluir um ou outro direito envolvido. Fazer com que eles convivam de forma harmoniosa. Por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, estabelecendo um horário específico para a realização do evento, né? Um local específico para a realização do evento, com uma acústica melhor, tá certo? Então, sempre que possível, eu tenho que buscar interpretações, soluções, saídas para que os princípios possam conviver, né? Os direitos constitucionais, os princípios constitucionais, eles possam conviver de forma harmoniosa, tá? Sempre que possível, eu devo procurar uma saída que não exclua um direito em relação ao outro. Ó, acabou o baile funk, agora não tem nunca mais, tá certo? Olha, vai continuar o baile funk, você vai dormir em outro lugar, procura um lugar para você descansar, né? Saia da sua casa e vá procurar um lugar para você descansar, vai dormir na casa da sua sogra, tá certo? Não é assim que se resolvem as questões. Tanto quanto possível, eu devo tentar fazer com que as partes, né, cedam um pouco, mas ambas mantenham, né, um certo grau do direito envolvido no conflito. Tudo bem? Então, esse é um princípio, sim, muito importante, sobretudo em tema de direitos fundamentais. Princípio da coloquialidade, pessoal. Tá? Esse princípio da coloquialidade também está ligado a uma particularidade do texto constitucional. Né? O texto constitucional, pessoal, ele não é para ser um texto técnico. Tá? A Constituição, ela é um ordenamento que não se dirige aos técnicos do direito. Ela é uma carta político-jurídica. Então, ela é uma carta que tem que ser entendida por toda a população. Ok, pessoal? Ela é a Constituição do país, ela é a carta política do país. Então, ela deve, tanto quanto possível, a sua interpretação, a interpretação dos termos da Constituição, deve se pautar pela linguagem coloquial, porque ela foi feita para ser um instrumento, né, um documento político-jurídico do povo em geral. Tá? Imagina, por exemplo, a diferença, pessoal, tá, da Constituição e do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele foi feito para o técnico, né, para aquela pessoa que tem a formação jurídica. Tá bem? Então, quando fala lá em sentença, né, em recurso, quando fala em medidas cautelares, né, antecipação de tutela, medidas satisfativas, né, medidas preventivas, né, tutela cautelar, todos esses termos que aparecem lá no Código de Processo Civil, eles não são entendidos pela população em geral e não é para ser mesmo, porque aquele é um instrumento destinado ao operador do direito, mas a Constituição não. A Constituição, tanto quanto possível, ela deve ser entendida por todos os cidadãos, porque ela é a carta política do cidadão. Tudo bem, pessoal? Então essa é a ideia do princípio da coloquialidade, né? As expressões empregadas no texto constitucional devem ser interpretadas de acordo com o seu significado coloquial, sem tecnicidade, tá certo? Por quê? Porque ela é dirigida ao cidadão comum e não aos iniciados em direito. Tudo bem, pessoal? Quando vocês forem ser integrarem, né, uma Assembleia Nacional Constituinte aí no país, né, uma nova Constituição, de repente, vocês lá, legisladores, lembrem-se disso. Moçada, quando formos elaborar a Constituição, vamos nos pautar pela coloquialidade, tá certo? Vamos usar uma linguagem usual, uma linguagem que o cidadão possa entender. Princípio da interpretação
intrínseca. Está quase terminando, pessoal. Princípio da interpretação intrínseca. A interpretação da Constituição deve partir de elementos jurídicos presentes no próprio texto constitucional, não sendo cabível recorrer a valores subjetivos ou metafísicos que estariam fora ou acima da Constituição. Tá certo, pessoal? Uma visão bem positivista aqui, né? O que ele está falando? Olha, ao interpretar a Constituição, o intérprete deve se ater única e exclusivamente aos elementos contidos na própria Constituição. Tá? Não venha na interpretação lançar mão de valores subjetivos, metafísicos, naturais. Né? Quem defende essa linha é o Canutilho. Né? O Canutilho vai nessa linha. Tá? O Canutilho, eu acho que a escola portuguesa, né, de um modo geral, ela é bem assim, ela é bem técnica, né? E ela é bem positiva, pelo pouco que eu conheço, né? E ela é bem positiva, né? Eles se pautam muito mais pela estabilidade jurídica, tá? Então, se eu abro muito a interpretação, né? Se eu dou asas ao subjetivismo na interpretação da Constituição, eu estou, em contrapartida, comprometendo a estabilidade constitucional. Tá certo, pessoal? E aí o Canutilho vem e fala, não, interpretação intrínseca. Interprete com base nos elementos que estão na própria Constituição. Tá? Não vá se valer de subjetivismo, de elementos metafísicos exteriores ao documento constitucional. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E para encerrar, agora sim, finalizando, né? Princípio da proporcionalidade. Pessoal, princípio da proporcionalidade, né? Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade é um princípio que nós vamos ver em todas as esferas quase aí do direito, tá, pessoal? Eu diria que são verdadeiras palavras de ordem no universo jurídico, tá? Razoabilidade é a medida adequada naquela determinada situação. Proporcionalidade é a extensão da medida adequada, né? Então, quando eu falo em razoabilidade, eu estou falando em tomar uma medida que tem uma relação, né, entre meios e fins adequada para aquela situação que eu estou trabalhando. E quando eu falo em proporcionalidade, é pegar a medida adequada e aplicá-la na extensão correta, tá? Na medida certa, no peso adequado, nem a mais nem a menos do que o necessário. Tá? Em outras palavras, pessoal, aí me permita lembrar de um promotor do qual eu fui estagiário, o Dr. Zé Benedito Moreira, muito inteligente, com quem eu aprendi bastante, né? Que ele falava, Luiz Flávio, no fundo, direito é bom senso, né? No fundo é bom senso, né? E é verdade, pessoal, tá? E quando a gente fala em razoabilidade e proporcionalidade, me parece que o que está por trás ali é o quê? É bom senso, né? É a medida mais adequada, menos danosa, né? Mais proveitosa e aplicando na medida necessária, né? No tamanho, no peso necessário para solucionar o problema, né? De modo a que a consecução da justiça seja o mais amplo possível, né? E o menos danoso possível. Tá certo, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado com isso em todas as áreas, todos, né, os ramos do direito. Tá certo? Quer ver um exemplinho para a gente terminar aqui? Sistema de cotas nas universidades públicas. Tá? É uma boa medida? É razoável? Me parece que sim. Tá certo? Me parece que sim. Corrige sim uma distinção histórica. Né? Qual é a medida da sua aplicação? Tá? Qual é o percentual a ser aplicado? Em que proporção eu vou aplicar essa medida razoável? Tá certo? Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou causar ali, né, uma discriminação, né, invertida. Eu vou transformar aquele grupo desfavorecido, tá, num grupo privilegiado, em detrimento dos demais. Então, ainda que a medida seja acertada, eu tenho que trabalhar ali, né, em critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, para eu não transformar o remédio, né, em um mal. Porque de repente eu posso transformar aquilo que seria uma solução, né, para corrigir uma distorção social, histórica do país, tá, num privilégio injustificado. Tá? Como que eu saio disso? Razoabilidade, proporcionalidade, né, que no final me parece que é bom senso. Tá bem, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui.
falando desse princípio da proporcionalidade. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Não, de fato, esse é o último. Terminamos a hermenêutica constitucional, tá certo? Nesses 2 vídeos que serão exibidos na próxima semana. Tá bem, pessoal? Encerramos aqui a hermenêutica constitucional. Vamos começar, na sequência, a falar de controle de constitucionalidade. Aí sim, né, uma matéria, um tema bastante espinhoso, mas que a gente vai levar tranquilamente aqui. Pessoal, nós vamos destrinchar isso daí, vamos facilitar, né, vamos pintar com cores mais suaves aí o controle de constitucionalidade a partir da nossa próxima aula. Tá bem, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, né, e bons estudos para todo mundo aí.